Dando continuidade ao nosso tema, vida com propósito, falar sobre um personagem do Antigo Testamento, cuja vida foi cheia do propósito de Deus, e com ele nós aprendemos muito. Na última quinta-feira, nós falamos sobre um homem que Deus usou para um propósito muito especial, ele era Sansão. Hoje nós vamos falar sobre José. Quem não conhece a história de José? Todos aqui praticamente conhecem a história de José. Mas sempre é bom relembrarmos e frisarmos alguns pontos interessantes sobre a vida desse personagem. Diz em Gênesis 37 que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Olha, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se encurvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade.
Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Revoltando seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Deus, nesta noite nós queremos adorar a Ti, queremos Te louvar, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva, eficaz, ela é infalível, ela é mais importante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos do nosso coração, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra cumpra nas nossas vidas, faça em nós aquilo que está proposto para ela fazer, Pai. E assim que possamos, ó Pai, nós que aqui estamos, sermos abençoados, edificados, ganharmos maturidade através desta palavra. Através da vida de José e de tantos outros personagens da Bíblia, nós aprendemos um princípio, que é um princípio que nós sempre devemos ter na nossa vida. É o princípio de Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que nós a princípio não entendemos, e a princípio até murmuramos, reclamamos, e até dizemos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está nem aí conosco, por que Deus permite certas coisas? Mas eu quero dizer, olha, que na nossa vida todas as coisas que acontecem, elas têm um propósito de Deus. Nós sabemos, no Salmo de número 105, há uma referência a isso, a vida de José. O Salmo de número 105, nós lemos uma passagem interessante, falando exatamente sobre a vida desse personagem José. E a partir do versículo de número 26, se não me engano, 26, não, versículo de número 16, olha, Salmo 105, 16 diz assim: algum tempo depois, Deus mandou uma época de fome e pobreza, sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida. No entanto, Deus providenciou, olha só essa palavra, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ali ele foi preso com correntes e jogado na prisão. Essa palavra no Salmo 105,
Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ela fala tudo. Veja bem, em Gênesis nós temos a história de José, narrada nos capítulos 37, 38, 39, 40, até o fim do livro de Gênesis, com a morte de José. E o Salmo 105, fazendo uma referência a ele, a palavra dele diz que Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Gente, quando a gente lê isso, a gente fica pensando, quantas situações na nossa vida, que a princípio a gente acha desagradável, não foi Deus que providenciou para algum propósito lá na frente, né? José, a princípio, não deve ter gostado nada dessa ideia, ele deve ter achado essa ideia um pouco ruim, mas como? Deus permite que eu seja vendido como escravo para uma terra estrangeira, uma terra longínqua, né? Quem gostaria de ser vendido como escravo? Trabalhar de graça, trabalhar só pela comida, uma vida de prisioneiro. Pior ainda se José soubesse que aquilo foi Deus que havia feito. Ele ia ficar revoltadíssimo com Deus, mas como que Deus providenciou para que eu fosse vendido como escravo? Mas tinha um propósito. Viriam sobre a terra, sobre aquela terra, sobre o mundo todo, uma época de fome, 7 anos de fome. E Deus precisava da capacidade administrativa de José para resolver o problema da fome do mundo todo. José, uma pessoa em que havia o Espírito de Deus, e aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, ela já tem uma certa vantagem sobre as demais pessoas do mundo. Concordam com isso? Cientistas dizem que a gente usa 10% somente da nossa capacidade mental, intelectual. E o cristão, já foi comprovado isso, quando ele sabe disso, ele usa muito mais de 10% da sua capacidade mental, porque ele tem a mente de Cristo, ele tem o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, de poder. Veja o caso de Daniel na Bíblia, o próprio José, Davi, homens que Deus usou para obras grandes, homens que Deus usou para revolucionar o mundo. O problema é que poucos sabem. Às vezes, o jovem cristão, ele tem aquela coisa na sua mente, no seu interior: eu não posso, eu não vou conseguir. Tem outras pessoas mais habilitadas, capacitadas do que eu. Às vezes é uma vaga no emprego, às vezes é uma vaga numa faculdade pública, às vezes é uma oportunidade num concurso. E a primeira coisa que Satanás consegue colocar na mente do jovem cristão: você não tem capacidade, você não vai conseguir. Tem outras pessoas muito melhores que você, mais capacitados, estudaram em escola particular, tiveram mais tempo, oportunidade de estudar, você não consegue. E o jovem cristão acaba acreditando nessa mentira, quando a verdade é que o jovem cristão, quando ele sabe que ele tem maior capacidade na sua mente, ele tem maior capacidade de entendimento, ele tem maior capacidade de raciocínio, ele tem uma mente limpa, ele tem uma mente sadia, saudável, porque não faz uso de drogas, não usa o álcool que corrói todo o cérebro. Essas coisas corroem o cérebro. E aí no mundo aí fora, qual a porcentagem dos jovens que não usa drogas, se não estiver com Cristo? É muito pouco. A maioria usa. E todas essas substâncias, até o próprio cigarro, a nicotina, o alcatrão do cigarro, diminui a capacidade do cérebro, o álcool diminui a capacidade do cérebro, as drogas. O jovem cristão já sai na frente com uma grande vantagem, só que não sabe. E quando se coloca na mente que eu não posso, que eu não consigo, não tem como, a mente já perde metade da sua capacidade, porque seu próprio cérebro
está determinando, está ditando as regras, está dizendo que você não vai conseguir. Não tem como. Gente, coloque na mente de vocês, na cabeça de vocês, a partir de hoje: vocês têm muito maior capacidade mental, intelectual do que o resto do mundo todo. Pode ser o camarada mais bem formado, pode ter estudado na melhor escola particular, pode ter feito os melhores cursinhos, pode ter o melhor QI. Mesmo assim, o jovem cristão, volto a dizer, sabe disso, ele tem maior capacidade. Mas tem uma coisa, gente: não vai confiar somente na capacidade que você tem pelo Espírito Santo. Estude e se esforce. Porque se você não estudar, não se esforçar, deixar por conta somente do Espírito Santo que está em você, que te capacita, Deus é justo. Ele não vai permitir que aquela pessoa lá do mundo lá fora que estudou mais do que você fique para trás e você vá na frente. Se você estudar como deve, como se convém, e saber que você tem essa capacidade na mente, no raciocínio, você pode ir melhor qualquer pessoa. Seja em concurso público, faculdade, emprego, melhores condições de trabalho, amém? E uma coisa, olha, sempre saiba, Deus quer te colocar nos melhores postos, nos melhores lugares. Deus quer te colocar em evidência. Ele escolheu um homem para isso, ele escolheu José. Ele poderia ter escolhido qualquer egípcio para colocar lá naquele alto posto, no governo de Faraó, para resolver o problema da fome no mundo, mas ele escolheu um israelita. Por quê? Deus sempre escolheu nações, homens, para mostrar a sua glória ao mundo. A nação de Israel é a vitrine de Deus para o mundo, mostra o poder de Deus, mostra as grandezas de Deus, a maravilha de Deus ao mundo. Quantos milagres Deus fez através da nação de Israel? É a vitrine de Deus. E dentro dessa vitrine, vamos dizer, Deus tem os seus manequins, Deus tem os seus homens, Deus tem as pessoas que Ele gosta também de mostrar ao mundo. José é uma delas. Dentro da vitrine de Israel, Deus pega um manequim, um modelo, José, e o mostra ao mundo. Olha só, o que eu faço com um homem colocado nas minhas mãos, olha o que eu faço com aquele que eu escolho, olha o que eu faço com aquele a quem eu doto de uma capacidade mental, intelectual, administrativa diante do mundo. E ele escolheu José. Só que para José chegar até o posto mais alto do governo de Faraó, ele seria, vamos dizer, o primeiro-ministro de Faraó, a pessoa mais importante da nação, que era a nação mais importante do mundo. Egito, volto a lembrar, era os Estados Unidos da época, a nação poderosa. E José era o homem principal, o homem forte dessa nação, abaixo de Faraó. Ele iria resolver o problema da fome do mundo, iria ser suprimento para o mundo todo. Mas quais caminhos Deus determinou para colocar o servo dele José lá? Ele não poderia simplesmente, Deus falar assim, pegar José e falar: vem cá, vou te levar lá no palácio de Faraó, vou te sentar na cadeira ao lado dele e vou te colocar para governar. Não é assim. Deus, Ele tem as suas maneiras de intervir na história, de colocar as pessoas que Ele quer, nos postos que Ele quer. E para José chegar lá, Deus usou um longo caminho. O caminho é longo para chegar até lá. Não pense que vai ser assim. Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer te colocar em evidência, Ele quer te colocar nos altos postos para você ser bênção para o mundo, mas veja bem, o caminho é longo e dificultoso. Começa lá de baixo, e literalmente José começou de baixo, do poço, do fundo do poço.
Quem quer começar do fundo do poço? Todo quer começar do alto, lá de cima. Mas às vezes Deus coloca a gente para começar no fundo do poço. Jogaram José lá no fundo do poço. E dali começa a trajetória. Do fundo do poço, José foi vendido como escravo. Caravana de ismaelitas passando, seus irmãos queriam se livrar dele, inveja. Seus irmãos foram movidos de inveja. O pai, é claro, cometeu um grande erro, dar preferência a um filho. Nunca se deve dar preferência a um filho, amar mais um filho, menos o outro. Jacó cometeu esse erro, amava mais José do que os outros. E Jacó tinha filhos de várias mulheres, Bila, Zilpa, como mostra ali nesse texto que nós lemos. Tinha Raquel, tinha Léia e ainda outras. E de repente mostrou mais amor para o filho, fazia aquela roupa bonita para ele, uma túnica longa. E de repente seus irmãos começam a perceber: olha, parece que os pais gostam mais de José, agrada mais a ele e tal, tudo mais. E daí por cima, José começou a sonhar, ter sonhos. E um dos sonhos que José contava a seus irmãos, seu pai, era evidente que Deus iria colocá-lo acima deles. Eles percebem isso. Então eles queriam se livrar de José. Falaram: olha, não vamos matar pelo conselho de Rubem, mas vamos vendê-lo como escravo. Caravana de ismaelitas passando, eles venderam ele como escravo. E aí José foi parar na casa de um homem rico lá no Egito, chamado Potifar. Vamos ver o que aconteceu com José na casa de Potifar. Capítulo de número 39. Gênesis 39. Vejamos o que diz. Gênesis 38. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Olha aí, ó. Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo. E se ele havia providenciado isso, é claro, ele tinha que estar com José. Ele não iria abandonar José lá sozinho. Afinal, havia sido Deus mesmo que providenciou isso. Então, versículo 2, ele frisa bem isso: o Senhor estava com José, de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, lembre-se, José era um manequim de Deus dentro da vitrine de Israel, né? Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e dos seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José, no propósito de Deus de ser bênção para o mundo. Onde ele passava, pisava a planta dos seus pés, deixava um rastro de bênção, uma terra fértil, deixava o solo abençoado. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem
deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Olha aí, mais uma vez, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha, gente, em Provérbios capítulo 5, versículos 1 em diante, tem um bom conselho para os jovens. Eu creio que José fez uso desses conselhos. Veja o que diz, apesar de não terem sido escritos ainda, mas ele já tinha isso no seu coração. Provérbios 5, 1 em diante diz: meu filho, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e terá palavras certas para dizer em todas as ocasiões. Saiba que as prostitutas usam palavras doces e suaves para atrair os jovens, mas depois de tudo, o que sobra para você é a vergonha amarga e uma consciência pesada, que fere como uma espada aguda e bem afiada. Quem anda atrás de prostitutas caminha diretamente para o inferno. Isso é natural, porque ela não conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja da prostituta, nem sequer chegue perto da casa dela. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a pessoas cruéis e sem coração. Assim você não entregará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, não desperdiçará o fruto do seu esforço e seu trabalho. Assim, quando chegar a velhice, seu corpo e sua saúde não estarão estragados por doenças e infecções, e você não precisará dizer: ah, que louco fui eu, desprezando os ensinos de meu pai, desobedecendo seus conselhos, porque não dei importância aos que me diziam os meus professores e conselheiros. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante da sociedade. Beba água do seu próprio poço, meu filho. Seja fiel e leal para com a sua esposa. Esse texto foi lido na Bíblia Viva, uma linguagem mais atual, uma linguagem moderna, a linguagem de hoje. Fala dos perigos de ser atraído por uma prostituta, os perigos que o jovem corre
ao ser atraído por uma prostituta. E essa prostituta aqui descrita em Provérbios capítulo 5, tanto pode ser aquela prostituta que vende a relação sexual, vende o seu corpo, como pode ser também a mulher ou a jovem que se entrega simplesmente por prazer, sem um relacionamento sério, compromissado com o casamento, fora do casamento. É qualquer mulher pela qual o jovem pode ser atraído e com essa praticar relações sexuais ilícitas, ou seja, fora do casamento ou antes do casamento. E José, ele sofreu essa tentação. Ele foi, ou seja, a mulher, esposa do senhor Potifar, para o qual ele trabalhava, tentou seduzi-lo. E pelo jeito devia ser uma mulher muito bonita, uma mulher da alta sociedade, perfumes caros, belos tratamentos de beleza, bem cuidada, muito atraente. E ela tenta seduzir José, mas José havia sido criado dentro dos princípios da palavra de Deus, educado por seu pai Jacó. E ele sabia que aquele que comete adultério, aquela relação com uma mulher casada, seria um adultério. E ele sabia que o que comete adultério, uma relação fora do casamento, antes do casamento, carrega uma vergonha e tem a sua consciência ferindo ele para o resto da vida como uma espada afiada. Ele foge, fez o que deveria ser feito. A Bíblia diz que com relação ao diabo, nós temos que enfrentá-lo, não podemos fugir do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, diante das tentações do sexo, não tem como enfrentarmos, temos que fugir. Se José pensasse: bom, eu sou forte, eu tenho o Espírito de Deus, eu vou ficar aqui firme e vou resistir até o último minuto, deixa ela vir tentar me seduzir, deixa ela vir se esfregar em mim, deixa ela vir se encostar, sabe, até eu tiro um proveitozinho, mas eu vou ficar na minha, eu vou resistir, eu sou forte. Mas não, ele sabia que na nossa carne nós não podemos confiar. Quem é um homem que pode confiar na sua carne, por mais forte que ele seja? Não tem esse. Ele teve que fugir. A atitude normal para qualquer ser humano como nós somos: fugir. Ele evitava estar sozinho com ela, evitava estar junto com ela, perto dela, mas não teve um jeito. Um dia, estavam só os dois em casa, ela agarra, tentou levá-lo para a cama, ele foge, escapa, só que naquilo que ele foge, a roupa dele ficou na mão dela. Com certeza ela deve ter puxado ele com força, rasgou a roupa e ficou na mão dela. E agora ela usa aquela própria vestimenta dele, a sua túnica, para mostrar ao seu esposo Potifar, dizendo: olha aqui, ó, a prova do crime. Esse hebreu que você trouxe para dentro da nossa casa tentou me agarrar à força. Olha que mulher safada, né? É uma vagabunda mesmo. Tem outra palavra, né, para mulher dessa. Ô, bichinho safado. Olha o que a mulher é capaz de fazer. Não conseguiu? Na piriguete. Piriguete, né? Piriguete. Mesmo. Ela não conseguiu fazer com que o rapaz deitasse, porque ela inventou uma mentira. E se ele tivesse deitado com ela, da mesma forma, ela ia acabar incriminando ele, não ia sair do mundo. Mas esse era o caminho que Deus havia escolhido para José, era a trajetória. Ele tinha que sair dali da casa de Potifar para ir para a cadeia. Deus estava no negócio. Mas como? Não é para fundir a cuca de qualquer pessoa? Deus providenciou ele para que ele fosse jogado no poço,
Deus providenciou para que ele fosse vendido como escravo. Agora Deus estava providenciando para que ele fosse para a cadeia. É que Deus mau é esse? Ah, se fosse comigo eu já ia murmurar, mas Deus, é assim que tu trata teu filho, teu filho, teu queridinho. Qual que eu ia falar? É assim que tu trata tua filhinha, Senhor, tua princesa, é assim que tu trata, Senhor, teu filho. Mas como? Ó, se ele tivesse deixado José quietinho ali, na casa dele, na barra da túnica do pai dele, quietinho ali, sendo tratado como um filhinho queridinho, recebendo as vestimentas feitas pelo seu pai, a comidinha na boca, tudo bonitinho, José não teria chegado onde ele chegou, não. Deus precisou providenciar o fundo do poço, precisou providenciar a escravidão para ele, precisou providenciar a cadeia para ele chegar onde ele chegou, a primeiro-ministro de Faraó. Senão, ele ia continuar sempre como um menininho mimado, o filhinho do papai ali, sentadinho na barra da túnica do pai, o pai fazendo roupinha para ele, o pai pondo comidinha na boca, o pai mandando ele trazer notícias sobre os seus irmãos, sendo fofoqueirinho do papai. Vai lá no campo, vai ver o que seus irmãos estão fazendo e vem falar para mim. Mas não era essa a vida que Deus queria para José. Deus tinha muito mais. Só que a trajetória para José chegar lá iria ser um pouco complicado e difícil. Gente, outra lição para nós: tudo na vida tem propósito de Deus. Quando você se vê naquelas funções, naqueles trabalhos chatos, pesados, meu Deus, que eu fui parar aqui, eu tenho tanta capacidade, eu poderia estar numa coisa melhor. Quando você se vê em situações difíceis, desagradáveis, que não é o que você queria, preste atenção, isso pode ser uma providência de Deus. Deus pode estar no negócio, e se você realmente for um servo dele, estiver fazendo a vontade dele, for temente a ele, com certeza Deus está no negócio, Deus está na coisa, ele está providenciando alguma coisa. Só que para você chegar onde ele quer, tem que passar por aí, tem que andar por essa trajetória, por esse caminho que nem sempre é o mais fácil. Começa no fundo do poço, passa pela escravidão, chega até a cadeia. Que caminho difícil para ser primeiro-ministro? Caminho difícil, mas era o caminho. Deus tem os seus caminhos. Deus faz caminho para o meio do mar, Deus faz caminho para o meio do rio, Deus faz caminho no deserto, onde Ele quer. Nem sempre os caminhos de Deus são os caminhos naturais que o homem escolhe. Os caminhos de Deus são diferentes. E agora, lá na cadeia, tudo que José colocava as mãos prosperava. Ele passou, onde ele era colocado, ele passou a ser administrador. Passou a ser administrador da casa de Potifar, agora era administrador da cadeia. Carcereiro deixava: ó, José, toma conta aí desse pessoal, toma conta da cela, toma conta aí de presídio. Está nas tuas mãos, José, confio em você. E o que aconteceu? José fez amizades lá na cadeia, fez amizades com o copeiro e com o padeiro de Faraó. E ele começou a mostrar os seus dons e revelar sonhos. O padeiro teve um sonho, o copeiro teve um sonho, e o sonho do padeiro José decifrou, dizendo: olha, tantos dias Faraó vai mandar cortar sua cabeça. Você, copeiro, tantos dias você vai voltar a servir o rei na mesa. E se cumpriu. E o copeiro havia dito para José: olha, onde eu for eu vou me lembrar de você, não vou me esquecer de você. Cadê? Se esqueceu de José, nem chorou. Mas não se preocupe. Se aquelas pessoas que você pensava queriam te dar uma força, queriam te dar um empurrãozinho, que ia ser o seu trampolim, que ia ser aquela força, aquela ponte, falharam, te decepcionaram, não se preocupe não. Quando Deus quer uma coisa, não adianta. Pode os homens falhar com você, pode as pessoas te decepcionar, você vai chegar lá onde Deus tem para você.
Não depende de homens, não depende de pessoas, depende só de Deus. E Deus tinha os seus caminhos. Por um sonho de Faraó, Faraó via 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas, 7 espigas magras, comendo 7 espigas gordas. Ele ficou encucado, intrigado com aquilo. Alguém lhe disse: Pedro se lembrou de José. Tem um homem lá na cadeia que ele interpreta sonhos, chama ele. Chamaram José interpretou sonhos. Olha, sonhos aqui: 7 períodos, 7 anos de vacas gordas, boa produção, boa colheita, mas 7 anos de fome. Não vai haver colheita. E José não só deu a interpretação do sonho, como deu a dica para Faraó administrar aquela situação. Durante os 7 anos de vaca gorda, vamos poupar um quinto, 20%. Se a colheita for de 100 grãos, 100 sacas de grão, vamos guardar 20 sacas de grão. Uma dica aí para nós. Épocas boas na sua vida, que você está trabalhando, está ganhando o seu salário, não gaste tudo. Cumpra os seus deveres, suas obrigações, guarde sempre uma parte. A dica, né? 10% você dá dízimo, 20% você guarda, abre uma poupança, uma conta bancária, guarde 20%, você vai ter 70% para você fazer o que você quiser. É dica, hein? 10% dízimo, 20% poupança. Por exemplo, você ganha 1.000, 100 é dízimo, 200 poupança, 700 você gasta no que você quiser. Porque você não sabe o dia de amanhã. De repente você está trabalhando um ano você está desempregado. De onde você vai tirar o sustento? Daqueles 20% que você guardou durante um ano, com certeza. Então, gente, José foi convidado então a Faraó para administrar aquele plano. E aconteceu exatamente como José havia predito. 7 anos de plantio, boas colheitas, boa produção, 7 anos de fome. E só no Egito, dentre todas as partes do mundo, havia comida. E todos os povos de outras terras iam lá no Egito buscar comida. E José administrando todo aquele império. Todo mundo comendo na mão de José. E quem foi para lá para comer na mão dele? Seus irmãozinhos que o venderam como escravo. E ele percebeu quando eles chegaram. Olha aí, meus irmãos. Bolou um estratagema para que eles pudessem assentar-se à mesa dele. E ele se deu a reconhecer aos seus irmãos: olha, vocês lembram de mim? O vosso irmão que vocês venderam como escravo aos ismaelitas. Deus permitiu tudo isso para que hoje eu fosse colocado aqui como primeiro-ministro e ajudasse a resolver o problema da fome do mundo. Aquilo que vocês intentaram mal contra mim, Deus transformou em bênção. Olha só, o princípio que eu havia falado no princípio do início dessa mensagem, Romanos 8, 28. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Cumpriu-se em José. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. E aqui estou eu. José teve 2 filhos. Ele colocou o nome deles de Efraim e Manassés, dizendo, que queria dizer: Deus me fez esquecer de todas as minhas tribulações e me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra da minha adversidade. Quando você está nas mãos de Deus, Deus faz você prosperar até na terra da adversidade, até na terra da aflição, como fez com José. Que coisa linda, meus irmãos. E ele perdoou todos os seus irmãos, porque não podia guardar mágoa, rancor, vingança, não podia, porque seus irmãos simplesmente foram instrumentos de Deus na vida dele. Pense isso.
Quando você perceber que alguém está querendo puxar teu tapete, fazer mal a você, será que essa pessoa não está sendo um instrumento de Deus na sua vida? Para Deus te colocar no lugar que Ele quer? A princípio, José foi machucadíssimo. Quando ele estava lá como escravo, lá na cadeia, ele pode ter pensado: o que meus irmãos fizeram comigo? Por que eles fizeram isso? É por causa deles que eu estou aqui. Mas não, Deus estava no negócio. Com certeza ele suportou aquelas fases com paciência, e no final pôde reconhecer o plano de Deus e dizer: meus irmãos foram instrumentos de bênção na minha vida, porque todas as coisas contribuíram para o meu próprio bem. Isso é vida com propósito, gente. Isso é a nossa vida quando Deus tem propósito. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. E aí, deu para aprender um pouquinho hoje com a vida de José sobre os propósitos da nossa vida? Uma vida com propósito, propósito de Deus para a nossa existência. Nunca reclame quando você se vê colocado em situações difíceis, como um fundo de poço, uma escravidão, uma cadeia, literalmente falando. Problemas, vida conturbada, vida problemática, situações difíceis, tudo isso se refere a cadeia, fundo de poço, escravidão, situações desagradáveis na sua vida. Nunca se entristeça, nunca perca a esperança, nunca fique dizendo que Deus esqueceu de você e te abandonou. Deus está no negócio, Ele está providenciando para você um trono, uma posição. Ele está providenciando a tua vida um lugar de destaque, onde Ele vai te usar como vitrine ao mundo. Amém, queridos? Vamos louvar para nós terminarmos esta reunião tão gostosa. Hoje estamos em pouquinho número. Olha, já acostumei, sabe? Eu nem fico preocupado quando chega dezembro, janeiro. Eu sei que assim, todo ano é a mesma coisa. Metade da igreja parece que foge, some. Eu sei que muitos estão trabalhando de tarde, outros que não estavam trabalhando começaram a trabalhar. Deus abre portas nesse final de ano. Sempre tem trabalhos temporários, né? Então nem esquenta, gente. Não se preocupa de ver a igreja meio esvaziada no mês de dezembro até janeiro, que é normal. Só vai começar a normalizar mesmo lá para fevereiro, março. Vai por mim, todo ano é a mesma coisa. O pessoal fica medo, acha estranho. Cadê o povo, gente? Cadê o pessoal? Mas é normal, fica tranquilo, né? Nós estamos no litoral e aqui o pessoal trabalha mesmo na temporada, aproveita a temporada quando chega e assim mesmo, tá bom? Mas breve está todo mundo que não está vindo, está aí. Se preocupar. Mas é gostoso, ó. O bom é que para Jesus estar conosco, não importa ter número. Por isso que Ele já deixou só: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou aí. Exatamente para a gente não se preocupar. Quando tivesse pouco número, mas tem pouca gente, Deus vai operar, Deus não vai falar, Deus não vai estar. Não, fala, se tiver 2 ou 3, eu estou aí no meio. Então, é por isso que fica um ambiente gostoso, agradável. Foi uma reunião gostosa, tranquila, né? Bom, porque Jesus está aqui. Então, quando Jesus está, o ambiente se torna agradável, gostoso, nós aprendemos com Ele, e assim os propósitos deles são realizados. Você pode trazer sua oferta, seu dízimo, deixar aqui depositado na urna, enquanto nós cantamos e vamos estar encerrando esse. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
Senhor.